Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, os 3 primeiros versículos. Assim que você achar, por gentileza, coloque-se de pé, nós vamos fazer essa breve leitura. Logo em seguida, vamos à meditação. Diz-nos o texto da Sagrada Escritura: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, reconhecemos, Senhor, a tua grandeza e te somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós durante esta última semana, por cada livramento, por cada cuidado que o Senhor teve para conosco, pela tua provisão nas nossas vidas e da vida da nossa família. Senhor, por ter nos preservado até o dia de hoje, para que possamos mais uma vez meditar na tua palavra. Nos ajuda nesse momento, através da ação do teu Santo Espírito, a compreender o que é necessário para as nossas vidas nessa manhã, para que possamos traduzir na nossa prática o que a tua palavra nos traz ao coração. Fala conosco de forma poderosa. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e manter a sua Bíblia aberta. São poucos versículos hoje. Nesses 2 últimos domingos a gente teve a oportunidade de meditar no capítulo 11 e fomos relembrados de que a palavra de Deus nos apresenta uma enorme quantidade de pessoas que merecem ser citadas pelos exemplos de fé que elas tiveram nas suas vidas. E aí a gente passou por uma quantidade muito expressiva de nomes de personagens bíblicos durante esse capítulo 11, que o autor de Hebreus se ocupou para fazer menção a fatos que denotam a fé vívida e operante de todos esses personagens, que apesar deles não visualizarem muitas vezes a saída para os seus problemas, ou ainda estarem esperando por muito tempo por uma solução, eles continuaram tendo fé. E essa fé foi classificada como a certeza do que ainda não vimos e a convicção de que é certo que se tornará real o que nós esperamos. Então nós vimos que esses personagens que são citados no capítulo 11, muitos deles chegaram ao final da vida até sem ver a concretização de muito daquilo que lhes foi prometido. Como diz aqui o versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas é interessante que o versículo 40 nos deixou com uma certeza de que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, quando nós observamos esse texto, nos é trazido o encorajamento de que mesmo que hoje a gente não veja, mesmo que seja apenas um alvo da nossa esperança, tudo que nos foi prometido uma hora virá, porque aquele que prometeu de fato é fiel. E assim nós vimos no capítulo 10, quando falávamos de Moisés, também a respeito de que de fato ele fez tudo o que fez olhando, contemplando a sua recompensa, contemplando aquilo que
haveria de vir para ele. De posse dessas informações das últimas 2 semanas, então vai ser possível compreender o motivo pelo qual o autor começa o capítulo 12 falando dessa forma. É claro que se você pegar todo o texto do capítulo 12, pelo menos até o versículo 13, você vai observar um tema maior, que é o tema da disciplina de Deus. Deus disciplina os seus filhos. Porém, eu preferi olhar inicialmente para os 3 primeiros versículos, que eles são como uma conclusão daquilo que foi tratado no capítulo 11. Então, quando a gente vê, durante essas 2 últimas semanas, todos os exemplos de fé, e a gente vem para o versículo 1, 2 e 3, e ele começa, portanto, então faz mais sentido a gente fazer esse recorte antes de se entrar na questão da disciplina em si, que de certa forma ela já foi tratada em outros momentos, até mesmo quando terça-feira falávamos no texto de Amós, quando falávamos também de Deus disciplinando o seu povo. Então uma coisa foi casando com a outra, né? E o autor vai iniciar esse capítulo 12 com 3 versículos que representam então essa conclusão à exposição anterior acerca dos heróis da fé, e nós vamos até ela a partir do versículo 1, quando ele diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui eu vou dividir em várias partes esse versículo, porque ele tem muita coisa a ser analisada. Primeiro de tudo, ele fala, portanto, concluindo justamente o que foi falado. Uma vez que você observou tantos exemplos de fé, agora eu tenho algo a mais a lhe dizer. Segundo, ele diz, também nós. Então, algo que ele vai falar agora com relação a nós, tem muito a ver com o que ele disse em relação a eles. Por isso que ele diz, também nós. A exemplo deles, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Então o autor afirma que nos encontramos cercados por essa multidão, por essa grande nuvem de testemunhas. Para onde nós voltemos os nossos olhos, imediatamente nós vamos ver diante de nós uma infinidade de exemplos de fé. E eu falava semana passada que exemplos de fé não só temos nesses 40 versículos do capítulo 11. Nós também somos exemplos de fé. A partir do momento que nós temos experiências com Deus e provamos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e continuamos a crer que Ele faz de fato tudo para o bem daqueles que o amam, nós vamos tendo experiências de fé, nós vamos sendo também exemplos de fé para que outras pessoas possam confiar em Deus através do nosso testemunho e da nossa pregação, apontando para a fidelidade daquele que nos prometeu na sua palavra, por exemplo, que estaria conosco todos os dias, que estaria conosco a nos guiar segundo a sua sabedoria, a nos guiar com a sua mão poderosa, nos livrando de todas as artimanhas, todas as ciladas do maligno. Mas há uma figura trazida aqui, quando ele diz, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e ele diz que a gente deve se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve para correr a corrida que nos é proposta. Então essa corrida, o autor aos Hebreus vai trazer essa linguagem figurada. É óbvio que a gente não vai passar a vida toda correndo. Muitos de nós nem conseguiríamos, visto a fragilidade dos nossos joelhos. Não é uma linguagem totalmente específica e literal. Nós não andamos correndo por aí. Mas essa corrida que nos é proposta, o que ele quer trazer com essa visão? É como se a nossa vida fosse uma competição atlética num grande anfiteatro.
para que a gente possa realizar essa corrida, a gente precisa estar muito bem preparado. E ele vai dar aqui quais são as condições para que a gente esteja bem preparado para essa corrida. Então, as testemunhas que estão a nos rodear e que vão nos encorajar para correr com perseverança essa corrida que nos é proposta, são os heróis do passado que foram mencionados no capítulo 11, ou seja, os que a gente viu nos dois últimos domingos. Eles não são espectadores, simplesmente. Não são pessoas que estão nesse grande anfiteatro, olhando para nós enquanto nós tentamos correr a corrida que nos é proposta. Eles são exemplos inspiradores. A visão é o contrário. Não são eles que nos olham, somos nós que olhamos para eles enquanto corremos. E cada vez que nós olhamos para eles, nós nos encorajamos a correr um pouco mais. Por isso que o autor fala, corramos com perseverança, porque a gente olha para eles e diz, esse aqui perseverou, então eu vou correr um pouquinho mais. Esse ali também perseverou. Isso me enche de vontade de correr um pouco mais, de viver um pouco mais. E essa palavra grega que aqui é traduzida como testemunhas, é a origem da palavra mártir em português. E esse bom testemunho que é citado no versículo 39, que nós lemos logo no comecinho, eles ganharam através da fé e nos devem incentivar a perseverar nessa corrida. Eles correram e obtiveram um bom testemunho. Nós devemos correr e obter o bom testemunho também, mesmo até o martírio. Não foi a primeira situação difícil, o primeiro obstáculo que os fez retroceder, até porque eles sabiam que se eles retrocedessem, o Senhor não se agradaria deles. Então eles permaneceram, e não foi só 1, 2 ou 3 obstáculos que eles enfrentaram, mas a perseverança na fé os fez obter esse bom testemunho. Eles deram testemunho do poder da fé e da fidelidade de Deus. E hoje nós somos chamados a também dar testemunho do poder da fé e da fidelidade de Deus. Quando nós observamos a quantidade de vezes que nesses últimos 8 dias nós oramos aqui na igreja pelos enfermos, talvez alguém que estivesse visitando a nossa igreja iria dizer assim, parece que é a igreja dos doentes. Jesus, quantas pessoas estão sendo citadas nessas orações, quanta gente enferma, quanta gente precisando de oração porque está enfrentando momentos difíceis na sua saúde. Mas quando nós oramos pelos enfermos, nós estamos dando testemunho do poder da fé, porque a palavra de Deus diz que nós devemos chamar, quando alguém estiver enfermo, os presbíteros da igreja para que se faça oração pelo enfermo, e a oração da fé o salvará. Então quando nós oramos com fé, para que Deus dê o alívio àquele que está enfermo, nós estamos compartilhando com outros que nós temos fé nele. Por isso oramos para que ele intervenha na vida daquele que está enfermo. É um exercício de fé mesmo quando alguém diz, só vai ter aqui cuidados paliativos, está na fase terminal, aqui não tem mais o que fazer, e a gente continua orando. É um exercício de fé. A palavra humana diz uma coisa, mas a nossa fé insiste em dizer outra. Por quê? Porque nós conhecemos o poder daquele que nos salvou, daquele que fez o que era humanamente impossível por nós. Mas também é um testemunho da fidelidade de Deus, porque Ele nunca nos dá uma carga maior do que nós possamos carregar. Então vai haver um momento nas nossas enfermidades, leia-se, as físicas, em que Ele vai retirar essa enfermidade de nós, seja nos levando para a glória, seja nos curando, independente de qual seja a sua vontade, é o melhor de fato para as nossas vidas. E aí ele diz que para correr, para perseverar, já tendo o encorajamento desses heróis da fé, dessa grande nuvem de testemunhas, é também necessário que a gente se livre de tudo o que nos atrapalha. Ou, se você olhar aí a revista atualizada,
Ponhamos de lado todo o peso. O autor então se utiliza dessa metáfora de uma pista de corrida e nos exorta a que estejamos livres de peso. Imagine se você tivesse que correr a maratona com a mochila nas costas, e que nessa mochila das suas costas estivesse ali um cantil de água, estivesse ali o seu material de primeiros socorros, para se você caísse durante aquela maratona, você pudesse fazer um curativo. Estivesse também todo o material que você utilizaria depois da corrida, uma nova camisa, um novo short, um tênis novo. Você estaria carregando durante mais de 42 quilômetros um peso desnecessário. E certamente o seu desempenho não seria tão bom quanto aqueles que estavam livres do peso. O que ele está querendo dizer é que existem pesos que nos são externos, mas existem também aqueles que estão em nós. A nossa natureza pecaminosa é um peso que nós devemos nos livrar, para que a gente consiga correr com certa velocidade essa corrida que nos é proposta, para que a gente não fique preso, para que a gente não seja lento demais, para que a gente não venha a progredir. Se você tiver peso excessivo na sua bagagem, você vai se encontrar sobrecarregado e certamente vai ficando para trás nessa corrida. Na vida nós vamos nos deparar com toda espécie de cargas que atrapalham a nossa corrida espiritual. Por exemplo, o apego a essa vida. Eu estou esperando, teoricamente, algo futuro, mas os meus olhos estão postos nessa terra. E esse apego me faz desenvolver quase que nada espiritualmente, porque o meu foco está aqui. Então parece que eu sou um cidadão da terra querendo ir para o céu, quando nós somos cidadãos dos céus que estão habitando temporariamente a terra. Então veja que esse apego à vida, a essa vida, que não tem nada a ver com o fato de você querer preservar a sua vida, isso é lícito. Mas a gente não pode ter o amor à vida de querer ficar aqui para sempre. É óbvio que se eu perguntar, você quer morrer hoje para estar com Cristo? Você vai dizer, não, eu não quero morrer hoje. Mesmo que você diga na frase, para estar com Cristo. Porque você sempre acha que tem mais coisas para fazer. Você sempre acha que ainda tem utilidade, vitalidade suficiente para produzir muito mais por Cristo. Mas se for a vontade dele que você vá hoje, você precisa estar preparado. Você precisa estar consciente de que a nossa vida não se resume a isso aqui. Na realidade, isso aqui é um começo muito pequeno do que está reservado para nós. Tem uma vida eterna pela frente. Então, o apego a essa vida nos faz desfocar do nosso objetivo, da nossa esperança final. Nós temos que nos livrar desse peso. Os prazeres do mundo, ninguém vem me dizer que o mundo é feio. O mundo é lindo. E as coisas que nós vemos nesse mundo são encantadoras. Inclusive o pecado. O pecado não vem com uma cara carrancuda, não vem de uma forma que a gente identifica logo de pronto, isso aqui é prejudicial. Tem coisa que a gente vai dizer assim, qual o problema disso? Não, isso aqui não tem nada a ver. Ah, só uma vezinha. E a gente vai começando a se acostumar com a presença dele. Mas os prazeres desse mundo não podem se comparar ao prazer de servir a Deus e de saber que nós somos dele. Se o mundo fala mais alto do que a palavra de Deus no nosso coração, nós também vamos acabar nos desfocando da esperança viva que nós temos dentro de nós, de querer estar com ele, porque estar aqui é bom demais. As vontades da carne, as preocupações terrenas, as riquezas, as honras, várias outras coisas, nada disso importa quando nós estamos na nossa corrida espiritual. Tudo isso tem que ser colocado de lado. Tudo isso é peso desnecessário. Todo aquele que quer competir na corrida de Cristo deve antes desvencilhar-se de todo entrave.
Nessa corrida, diz Calvino, Cristo é aquele que nos estende as suas mãos e nos supre de determinação e energia. Em suma, Ele nos prepara e nos treina para introduzir-nos na pista de corrida e, mediante o seu poder, nos guia até alcançarmos o ponto de chegada. Então, além de olhar para aqueles que nos encorajam pela sua perseverança na fé e nos livrar de todo o peso, nós ainda temos o auxílio daquele que é o nosso exemplo supremo de fé, e nós vamos ver isso nos outros 2 versículos. Cristo não somente é aquele que vai observar a corrida, como se fosse um árbitro, dizendo se houve uma largada antecipada ou se alguém não cumpriu as regras. Ele é aquele que vai estender a sua mão, nos preparar, nos treinar, colocar nessa pista e caminhar conosco até a linha de chegada. Ele não criou o seu povo e deixou a própria sorte. Ele vai conosco até o fim. Então, se há algo chamado perseverança dos santos, é porque Ele está conosco. Os santos só perseveram na fé porque Cristo é com eles. Quando ele fala aqui pecado que nos envolve, ou o pecado que tenazmente nos assedia, entre os fardos a serem lançados fora está um medo que retrocede diante do sofrimento. No capítulo 10, versículos 38 e 39, ele fala sobre isso. Às vezes a gente tem a vontade de retroceder por conta do sofrimento e de dizer, não vale tão a pena assim servir a Deus. Eu estou sofrendo. Que amor é esse que me traz dores? Que amor é esse que me faz sofrer? Que amor é esse que me faz passar por determinadas situações que, se eu não tivesse me colocando em submissão a Ele, eu não teria passado? A gente é levado a pensar dessa maneira, mas esse é um pecado que tenazmente nos assedia e que nós não podemos abraçar. O sofrimento nos traz experiência de oração com Deus. Nos traz a necessidade de perseverar, porque muitas vezes ele não se vai com tanta facilidade e nem com tanta rapidez. Tem sofrimento que dura uma semana e você diz assim, graças a Deus que passou essa crise de garganta, não aguentava mais, mas você sofreu, você baixou até numa UPA, num posto de saúde, é um sofrimento, mas não se compara ao sofrimento de quem está, por exemplo, há 5 anos em coma. E essa pessoa, quando acordar do coma, vai falar que Deus não gostava dela, que não amava porque deixou naquela situação? É olhar pelo lado de que Deus é grande e poderoso, inclusive para tirar você do coma depois de tanto tempo. E aí você esquece da vontade de retroceder por conta do sofrimento, e você avança mais um pouco, porque se Ele te tirou do coma, quanto mais Ele pode fazer? Cada sofrimento nos traz, meus irmãos, uma bateria extra de crescimento espiritual. É como se a gente estivesse lá no finalzinho, e esse sofrimento que nos traz essa experiência, essa maturidade, que nos experimenta, joga a gente mais para cima. A amargura que contamina os outros é outro pecado que a gente deve deixar de lado. Tem coisa mais triste do que você sentar na mesa com uma pessoa e a pessoa só contar derrota? Como é que você está? Do jeito que Deus quer. E Deus quer que você esteja assim, meu irmão? Não, Deus quer que você esteja alegre. Ele é bom, a vida é boa, a vida com Ele é melhor ainda. Ah, mas é muito problema lá em casa, tanta gente doente, tanta dívida para pagar. Eu estou sentindo tanta coisa. Acordei hoje com essa perna doendo, com a cabeça doendo, não dormi direito. Aí você diz assim, tá bom, meu irmão, eu vou ali pegar uma água. Porque senão você fica contaminado. Daqui a pouco você vai pensando nos problemas que você tem. E fica aquela competição para ver quem é que tem mais problema. Quando você diz, eu hoje não dormi direito, estava com dor de cabeça, a pessoa, mas é porque você não teve o problema que eu tive. Eu não dormi porque eu passei a noite toda com dor no estômago. É muito pior. Aí já aparece um que já teve outra coisa e parece que vai ficar eternamente para saber quem sofreu mais. Aí você olha para Cristo.
O que você passou não é nada. Uma noite de incômodos faz nem sentido. Um mês de crise respiratória faz o menor sentido. Você não sofreu nada, quem sofreu foi ele. Para que você tivesse uma vida boa e próspera e não vivesse amargurado, porque você é alvo da graça dele. Quem é alvo da graça de Deus não pode ser amargurado, não pode ser triste, não pode contaminar os outros com negatividade. Mas há também a sensualidade que busca satisfação imediata. O versículo 16 do capítulo 12 vai falar um pouco sobre isso. Mas isso aí já é capítulos para frente, né? Episódios futuros. Mas é fato que o imediatismo, não só a questão da sensualidade, mas o imediatismo em si, nos faz também desfocar daquilo que não é para agora, é para o futuro. Que você não vai receber simplesmente porque você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu quero agora. Não, não é assim que funciona. Você tem que perseverar. É no meu tempo e não no de vocês. É no tempo correto, é no tempo que vocês estarão preparados para dar valor àquilo que eu vou dar a vocês. E perceber que não foi a mão de vocês que conquistou, mas foi a minha palavra que conquistou. E aí ele vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, a vida cristã não é uma corrida curta de 100 metros rasos, é uma maratona. E isso é retratado, por exemplo, no texto de 1 Coríntios 9, 24 a 27, quando ele diz: vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, você sabe que vai ter um bocado de gente inscrita, que só um ganha o prêmio, mas a sua atitude de correr é como se fosse possível você chegar em primeiro lugar. Essa é a sua motivação de correr. Eu vou chegar lá para ganhar o prêmio. Talvez a minha condição física, a minha condição espiritual, hoje, me deixasse lá na 134ª posição. Mas a motivação que está dentro de mim é como se eu pudesse chegar no primeiro lugar e ver aquela fita dizendo chegada. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aquela coroazinha de louros, quando é colocada na cabeça dos vencedores, quando eles tiram, já começa a sair uma folhinha ou outra. Com pouco tempo, aquilo dali já não está servindo de nada. Nessa época mesmo que a gente está vivendo, se ele tirasse a coroa de louros e colocasse no rack da sua sala, com 5 dias estava cheio de mofo. Pereceu. Só vai restar as fotos de lembrança do dia que ele ganhou o prêmio. Mas a gente faz para ganhar uma coroa que dura para sempre. E não vai precisar de foto para registrar não, porque para sempre você vai ter essa coroa. Para sempre ela vai estar com você. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho dificuldade de correr, principalmente numa avenida como essa da Juscelino, porque qual é o alvo? Você sai de casa, fica dando voltas aqui na Juscelino, qual foi o alvo? Aí você vai dizer: não, perder peso, fazer uma atividade física. Sim, mas você saiu de onde para onde? Você ficou dando voltas, né? Você vai para o Parque da Criança, é 1 quilômetro aquela pista. Aí você vai, cheia de curvas, aí você volta para o ponto inicial. Quer dizer, você saiu do nada para lugar nenhum. Então, é como se você corresse sem alvo. Porque no final das contas, você só correu. Não tem nada ali esperando no ponto de chegada. Mas ele aqui diz: eu não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, eu sei para onde eu vou e eu sei o que me espera. Eu não luto como quem esmurra o ar. Por mais que você não goste de esportes de combate, mas você sabe que para um lutar tem que ter o outro, né? Não faz sentido entrar um boxeador no ringue e ficar assim, socando o ar, esmurrando o ar, como se fosse um adversário imaginário. Não, ele não luta como quem esmurra o ar, ele esmurra o seu corpo e faz dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Então ele diz aos outros aquilo que ele procura fazer. Dizer: meus irmãos, a vontade disso aqui, dessa carne, não vale de nada. A gente tem que buscar fazer a vontade de Deus.
A gente sabe para onde está correndo, a gente sabe o que nos espera. Então, vamos nos livrar de tudo isso que nos atrapalha nessa corrida e vamos olhar simplesmente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para esse alvo. Vamos buscar de fato aquilo que não vai durar meros segundos ou dias, mas vai durar para a eternidade. Alguns cristãos hebreus eram tentados a desistir da corrida por conta da perseguição. A gente viu isso lá no capítulo 10. Nos primeiros dias eles foram alvo de perseguição. Mas da mesma forma que um velocista, o cristão deve estar em constante movimento rumo ao alvo, apesar da oposição que sofre. Você sofre muita oposição. Imagine não simplesmente um corredor de provas longas, mas imagine o ciclista. Ele tem a oposição do vento. Quem já assistiu uma prova de ciclismo vai saber que existem aqueles que cortam o vento para dar vácuo para que outros passem. Porque é uma oposição que ele sofre. Ele tem a oposição do terreno, que às vezes é pedregoso, é irregular. Ele tem a oposição das suas próprias dores físicas à medida que a corrida avança. Ele tem tudo para desistir. Ele tem inúmeros motivos para dizer: está difícil, eu não vou chegar lá. Mas apesar da oposição que se sofre, é necessário estar em constante movimento rumo ao alvo. Agora eu estou conseguindo andar devagar, mas vai chegar uma hora que eu vou conseguir disparar. E aí eu vou avançar mais espaços. E na hora que eu começar a andar devagar de novo, mas eu já vou olhar o quanto que eu já corri. Então eu posso descansar um pouquinho, mas eu continuo andando, eu continuo indo para cima. E isso vai exigir esforço, persistência. Isso a gente só aprende sendo disciplinado e persistente. Se você não for disciplinado, constantemente, persistente, dificilmente você chega lá. Por isso que não adianta dizer: essa semana eu orei uma vez. Você teve 7 dias. Então você precisa ter orado pelo menos 7 vezes. Não adianta dizer: eu li um capítulo da palavra do Senhor durante a semana. Porque ela é muito grande e muito vasta para que você só acesse um capítulo por semana. Temos que ser constantes. Temos que ser perseverantes. E isso, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A nuvem de testemunha nos inspira, mas o nosso principal encorajamento se encontra na pessoa e na obra de Cristo. Porque muito mais do que essas testemunhas ele fez. Assim como o atleta na corrida concentra a atenção na linha de chegada, nós devemos concentrar-nos em Jesus, que é o alvo e o objetivo da nossa fé. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é a tradução do versículo 1. Você põe de lado todo o peso. Você esquece das coisas que para trás ficam. Você se concentra no alvo. E se o nosso alvo é olhar para Cristo, Ele é o objetivo da nossa fé, então é Ele que vai nos inspirar de maneira final para toda essa perseverança que devemos ter na corrida da fé. A nossa fé tem nele o início, mas também é completada nele. E como consumador da nossa fé, ele tem levado a fé de todos os que se aproximam de Deus, por meio dele, ao seu alvo tensionado. Qual é o alvo? A adoração grata e aceitável a Deus, apresentada em sua presença. Tudo que nós fazemos, Cristo leva ao Pai. Se nós perseveramos, se nós o honramos com os nossos esforços, Ele recebe isso como uma oferta aceitável.
como de fato um aroma suave às suas narinas. É uma adoração revestida de gratidão, porque independente do que nós sofremos de oposição, nós continuamos avançando. E isso é dizendo: Senhor, muito obrigado por me dar força para avançar. É uma adoração revestida de gratidão, que Deus aceita e que é apresentada em sua presença por aquele que consuma a nossa fé, Jesus Cristo. E ele suporta a cruz pela alegria que lhe foi proposta. Então ele suporta a cruz antevendo a alegria de ser o salvador do seu povo. Ele sofre sim, ele é morto sim, mas ele ressuscita e sabe que maior alegria era poder ser o salvador daqueles que o Pai lhe entregou na eternidade. Quando o sofrimento necessário acabasse. Assim como Moisés olhou para o seu galardão no versículo 26 do capítulo 11, também Jesus estava ciente da sua própria recompensa. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E ele fez. Humanamente sentiu as dores? Sim. Ele padeceu durante todo aquele momento de via crucis, mas ele ressuscitou para ser chamado até hoje de nosso Senhor e Salvador. Essa era a alegria que lhe estava proposta. Isso é maior do que qualquer sofrimento. Nós temos também algo que nos faz estar alegres e que nos é proposto: perseverar aqui na terra na fé para receber a vida eterna. Isso é maior do que qualquer sofrimento. E ele desprezou a vergonha, porque a crucificação era uma forma muito vergonhosa de execução. E era inclusive proibida de aplicá-la a cidadãos romanos. Todo indivíduo que fosse pendurado em madeiro, para os judeus, eles acreditavam que era maldito. Nós encontramos isso em textos como Gálatas 3,13 e Deuteronômio 21:23. Mas ele não pediu uma morte diferente. Ele não pediu ao Pai: não, no madeiro não, porque o madeiro é uma vergonha inaceitável. É algo que não vai promover a glória, vai promover vergonha. Mas ele desprezou toda a vergonha que humanamente seria considerada, para que a vontade do Pai fosse satisfeita, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e a gente pudesse se achegar a Ele com toda confiança e ousadia. Versículo 3, para que a gente já vá caminhando para o final, ele diz o seguinte: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem bem nele. Você olha para a nuvem de testemunhas e você já fica encorajado. Mas também a palavra nos diz que todos eles tiveram um momento que fraquejaram na fé. Apesar de serem tão importantes e terem perseverado de um modo tão brilhante, de modo que o autor diz no versículo 38 do capítulo 11 que o mundo não era digno deles. Ainda assim eles tiveram um momento que duvidaram. Ainda assim eles tiveram um momento em que a carne falou mais alto e: será que vai dar certo? Eu coloquei nas mãos de Deus, mas coisa que a gente faz. A gente é assim. Como é que está a situação de alguém que está enfermo na sua família? Coloquei nas mãos de Deus, mas é difícil. Estou orando, mas sabe como é? A medicina está dizendo que não tem mais jeito. Eu não estou orando, mas eu não estou colocando nas mãos de Deus, mas quando você tiver qualquer situação que lhe apresentar um obstáculo intransponível, pense bem naquele que suportou tudo. E tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Está difícil? Olhe para Cristo. É impossível? Para Ele não existe impossível. Se a nuvem de testemunhos já nos encoraja, a vida de Cristo, a obra de Cristo nos encoraja muito mais. Ele sofreu infinitamente mais que qualquer discípulo seu.
E isso nos anima grandemente quando nós ficamos cansados e somos tentados a desanimar. Senhor, eu não aguento mais. E a geração atual diz o quê? Estou morto, não aguento mais, estou cansado. Parece que as gerações vão passando e a capacidade de resistência vai diminuindo também. Gosto muito quando o pastor Jamerson utiliza a figura de que os antigos, quando recebiam um não, voltavam 10.000 vezes para bater na porta, até receber o sim. A nossa geração ainda vai umas 10 vezes. A geração atual tira foto da porta e diz: alguém bateu a porta para mim e disse não. E não é assim hoje? É, de fato é. Eles nem se cansam, eles já desanimam logo de primeira. Mas nós somos chamados a, em tudo na nossa vida, para glorificar ao nosso Deus, não nos acharmos cansados e nem desanimados, porque Ele suportou a cruz, Ele suportou a humilhação, Ele suportou tudo aquilo que nós um dia dissemos contra Ele, antes de sermos achados por Ele, fazer parte da sua família e do seu reino. Nós não podemos cansar nem desanimar, porque se o Filho de Deus, a quem nós devemos adorar voluntariamente, se submeteu a essas árduas lutas, quem dentre nós ousaria se esquivar de enfrentar o mesmo que ele enfrentou? Eu não sou melhor que ele, então eu tenho que passar por muitas aflições, sim. E como Tiago diz, olhar para essas aflições como um motivo de grande alegria, porque essas aflições vão me fazer ter experiência com Deus, vão me fazer ser perseverante na minha oração, e vão me mostrar a importância de estar sempre com os olhos fitos no Senhor, para não perder de vista como eu devo proceder no meio dessas aflições. Só esse pensamento já seria suficiente para nos levar a vencer todas as tentações, quando nós descobrimos que nós somos companheiros do Filho de Deus, e que Ele, se encontrando numa posição muito mais elevada do que nós, de forma voluntária, desceu ao nosso nível, a nossa condição, para nos encorajar através do seu próprio exemplo. Se os heróis da fé são um exemplo, Ele é o nosso exemplo supremo. Por isso eu fecho com Isaías 40, do 28 ao 31. Não se cansem, nem desanimem. Isaías 40, do 28 ao 31 nos diz o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm fé no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós não temos motivo para cansar nem desanimar, porque Ele tem nos dado forças. Portanto, meus irmãos, quanto à corrida da fé, nós temos o seguinte: nós temos uma inspiração, os heróis da fé, do capítulo 11. Essa é uma inspiração humana muito forte que nós temos. Nós temos um incentivo, que é Cristo, que é o iniciador e é o destino, é o autor e é o consumador da nossa fé. Nós temos instruções para correr essa corrida que nos é proposta. Temos que largar os pesos e também os pecados. E existe uma exigência que nos é feita: perseverança. Portanto, que nessa corrida que nos é proposta, nos inspiremos nos heróis da fé. Tenhamos como incentivo a vida e a obra de Cristo, que nos encoraja muito mais do que os outros exemplos. Larguemos os pesos,
abandonemos os pecados que nos atrapalham a crescer espiritualmente e perseveremos na fé, lembrando que os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém?